Infelizmente, a gente sempre quer, né? Eu falei agora positividade, mas alguns fatos vão acontecendo. Ontem já foi destaque aqui na abertura do Balanço Geral. A gente volta com esse assunto, né? Que repercute não só na cidade de Araçatuba, na nossa região, tema de jornais estaduais, nacionais, por conta da gravidade e covardia com que isso aconteceu. Foi enterrado agora há pouco o corpo da enfermeira de 38 anos, morta a tiros pelo namorado, um policial civil. Você se recorda? Eu comentei com você aqui ontem, para você que está chegando agora, te digo mais uma vez, essa enfermeira morta por esse namorado, um policial civil mais velho que ela, que após os tiros, né, disparados contra essa moça, ele acabou tirando a própria vida. Se matou também, inclusive com a mesma arma usada para matar essa jovem. Caso que sensibiliza, foi o filho dela, um rapaz mais jovem, que encontrou os corpos. Os dois moravam em um condomínio de luxo na cidade de Araçatuba. Moretti, entra com a gente agora. Bom dia para você. Desde ontem você acompanhando, desde cedo eu em casa, mas acompanhando você nos jornais nacionais, nos jornais regionais, em várias praças de cobertura da Record, porque esse assunto chama a atenção. Não é apenas mais um caso de feminicídio, não é verdade? É um caso extremamente cruel e que a gente tem acompanhado. Quais as informações, atualizações de ontem para cá que a gente tem em relação? Eu me lembro que você trouxe aqui a irmã dessa enfermeira, que falou com muito sensibilizada, né, muito emocionada. Eu imagino que a família segue, né, nessa tristeza profunda com a morte tão precoce dessa moça, dessa enfermeira que foi morta barbaramente pelo companheiro. Moretti, você está na tela, a informação é sua e você tem prioridade. Nelson, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Pois é, desde cedo, né, eu estive até em Guararapes hoje, por volta de 7 horas da manhã, para acompanhar o velório da Tamires Lima, de 38 anos, que foi morta pelo namorado, o policial civil Carlos Alberto Velsic, de 61 anos. Nós mostramos ontem esse caso triste de mais um caso de feminicídio aqui na nossa região. Depois desse crime, o Carlos Alberto se matou com um tiro na cabeça. Então eu estava me preparando também para entrar ao vivo para a região de Campinas, né? Como você disse, um caso que ganhou repercussão regional e também nacional, mas infelizmente a família estava muito abalada. Uma mulher muito educada pediu para que a gente se retirasse do local e em seguida o filho da Tamires, ele estava bastante nervoso, inclusive com palavras de baixo calão, pediu para que eu saísse e, claro, a gente respeita esse momento de dor ali da família. E eu me retirei, já estava me retirando, mas eu me retirei e enfim, a gente acaba respeitando esse espaço da família, mas nós também estávamos fazendo o nosso trabalho no local público, na rua, e a população tem o direito de ficar bem informada do que realmente aconteceu. De ontem para hoje, nós tivemos algumas atualizações a respeito desse caso aqui na nossa região. A Tamires, o corpo dela foi enterrado agora há pouco, às 11 horas, lá em Guararapes. O corpo do policial civil Carlos Alberto está sendo velado neste momento em Birigui, porque lá ele tinha familiares. A previsão do enterro é por volta das 4 da tarde, também em Birigui, no cemitério da Consolação. Nós apuramos de ontem para hoje que o filho da Tamires, que encontrou os corpos na suíte principal da residência, ele tinha saído durante a madrugada e retornou para casa por volta de 3 horas da manhã, quando se deparou com essa cena. Vizinhos escutaram uma discussão durante a madrugada, depois um barulho de cerca de 4 a 5 tiros e, segundo a polícia, o policial civil teria atingido a namorada Tamires com 2 tiros no peito e depois ele se matou com um tiro na cabeça. Os policiais também encontraram ali na residência várias fotos do casal jogadas ao chão, o que confirma aí essa discussão anterior ao crime. Isso também vai ser investigado. A polícia apreendeu os celulares do casal. Esses aparelhos estavam danificados e a arma do policial também foi apreendida, uma pistola de calibre 9mm que, segundo a polícia, ele usava como policial, ou seja, a arma da corporação. Nós apuramos também
que o Carlos Alberto, ele trabalhava em São Paulo como policial civil e ele passava a semana inteira praticamente na capital paulista e voltava somente aos fins de semana aqui para Araçatuba. A Tamires, eles já estavam juntos há cerca de 5 anos, chegou a se mudar para São Paulo para ficar mais perto do Carlos Alberto, mas ela não se adaptou à cidade e retornou a Araçatuba. Então ela ficava aqui durante a semana e o Carlos Alberto em São Paulo. Isso pode ter motivado um ciúme no Carlos Alberto, segundo a polícia. E além disso, há uma informação também de que a Tamires queria terminar o relacionamento e ele não aceitava isso. Então a polícia trabalha com essa hipótese, além do ciúme, também de não aceitar um término de relacionamento. A 10ª Corregedoria aqui da Polícia Civil de Araçatuba entrou no caso, já que envolve um policial civil que ainda desempenhava as suas funções, a gente chama de policial da ativa. Então esse caso, o inquérito é investigado pela Corregedoria da Polícia Civil aqui de Araçatuba. Os corpos foram liberados ontem já por volta das 7 horas da noite, mais de 12 horas depois do crime, e nós acompanhamos esse desfecho hoje do velório da Tamires e o velório do Carlos Alberto. Uma outra informação que nós apuramos em publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo é que desde o início deste ano, o Carlos Alberto solicitou alguns afastamentos da Polícia Civil. No total, foram 135 dias. Isso equivale a pouco mais de 4 meses. Ou seja, de 8 meses deste ano, metade ele ficou afastado por problemas de saúde. A última tentativa de afastamento foi em junho deste ano, mas o pedido foi negado e ele retornou às suas funções. Os familiares da Tamires contaram pra gente que tanto o Carlos Alberto quanto a Tamires, eles tinham depressão e tomavam remédios para essa depressão. Então a grande pergunta que fica, e nós questionamos a Secretaria da Segurança Pública a respeito dessa informação, é o porquê essa última licença do Carlos Alberto foi negada e o porquê ele continuava utilizando a arma, né, na sua função, já que tinha esses problemas de saúde. A Secretaria de Segurança Pública respondeu com uma nota geral, a mesma nota que eles responderam ontem, falando que lamenta o ocorrido e que o inquérito foi instaurado pela 10ª Corregedoria aqui de Araçatuba como feminicídio seguido de suicídio. Mas a informação oficial é essa. Ele passou metade desse ano afastado das funções por questões de saúde, provavelmente por conta desse tratamento de depressão. Esse crime chocante, né, Nelson? Nós estamos acompanhando ainda todo o desenrolar dessa história. A gente acaba mencionando a violência doméstica, como tem crescido aqui na região de Araçatuba. Inclusive eu fiz uma reportagem essa semana falando de uma criança de 8 anos lá de Guararapes que ligou para a polícia porque a mãe era agredida. Então há um crescimento sim dos casos de violência doméstica e feminicídio. Nesse caso, infelizmente, não tem mais volta, né? Porque tanto a Tamires perdeu a vida, quanto o Carlos Alberto nesse ato aí que a gente não consegue entender. Moretti, é realmente algo muito triste. São 2 vidas, né, que a gente tem que se foram, né? A gente tem 2 famílias enlutadas, independente do motivo, né? São vidas que se foram. Desse rapaz, né, desse senhor, esse policial, dessa jovem enfermeira bastante conhecida em Araçatuba, inclusive. Você comentou em relação aí ao filho dela. Obviamente a gente entende demais, né? Você imagina o trauma psicológico que esse garoto sofreu ao encontrar a mãe morta, com essa cena que a gente não quer nem ter na cabeça, né? Então é natural que uma pessoa tenha, né, um desequilíbrio, né, uma fúria dentro de si, mas obviamente que não justifica tentar agredir, seja de forma física ou verbal, outras pessoas, principalmente pessoas que estão trabalhando, porque nós somos solidários ao caso. Não queremos aqui, né, estender a história, mas peço a Deus, Moretti, que ele encontre paz, né, no seu coração e também nos demais membros da família.
porque realmente eles estão, né, bastante sensibilizados e que essa paz chegue a todos, chegue esse entendimento, inclusive com o esclarecimento que a gente vai continuar acompanhando junto com a Polícia Civil. Eu vou pedir para você ficar mais um pouco comigo aqui para mostrar essa reportagem que você fez falando, né, do sepultamento dos dois, inclusive desse detalhe que você trouxe agora, que a nossa equipe teve acesso a publicações que mostram, inclusive, esses afastamentos do Carlos Alberto, que ficou mais de 4 meses, né, afastado das funções que desempenhava em São Paulo. Vamos trazer, né, essa história aqui, eu e você juntos, e na volta a gente continua conversando. Põe na tela do balanço. O corpo de Tamires Lima, de 38 anos, foi velado e sepultado em Guararapes. Já o do policial civil Carlos Alberto Velcic foi enterrado em Birigui. O crime chocou toda a região. Carlos Alberto matou a namorada a tiros neste condomínio de alto padrão em Araçatuba. Depois cometeu suicídio. Ele trabalhava no Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo e estava prestes a se aposentar. Carlos Alberto matou Tamires com 2 tiros no peito. Em seguida, se matou com um tiro na cabeça. Os corpos foram encontrados pelo filho da vítima na suíte principal da residência. Os policiais encontraram no local fotos do casal jogadas ao chão, o que pode indicar uma discussão momentos antes. A principal hipótese é de que o crime tenha sido cometido por ciúme e também pela possibilidade de Tamires querer terminar o relacionamento. Carlos Alberto usou a arma de calibre 9mm da Polícia Civil para cometer o crime. A polícia também apreendeu os celulares do casal. O caso foi registrado na 10ª Corregedoria como feminicídio e suicídio. A nossa equipe teve acesso a publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo que mostram que desde o início do ano, o policial civil ficou afastado das funções por 135 dias, por questões de saúde. A última tentativa de afastamento foi em junho deste ano, mas a licença foi negada. Segundo familiares, Carlos Alberto e Tamires tinham depressão. Olha, Moretti, só para a gente concluir essa participação aqui, eu estava assistindo a sua reportagem, tudo indica então, amigo, que pode ser aí um possível problema passional, ou é muito cedo para a gente fazer essa conjectura? Não, a linha de investigação é justamente essa, viu, Nelson? A Corregedoria registrou o caso como um feminicídio e a informação repassada em depoimento, principalmente pelos familiares da Tamires, é de que o Carlos Alberto era uma pessoa tranquila, porém nos últimos dias, nos últimos meses, ele apresentava já um ciúme mais exacerbado, justamente por conta dessa distância que os dois mantinham ao longo da semana, né? O Carlos Alberto trabalhava em São Paulo, a Tamires ficava aqui em Araçatuba. E a Tamires teria cogitado terminar esse relacionamento. E então o Carlos Alberto ele não aceitava essa possibilidade. Então a principal linha de investigação da Polícia Civil aqui de Araçatuba é justamente um crime passional. Claro, a polícia se baseia nos depoimentos das pessoas mais próximas aí da Tamires, claro, porque o autor, né, no caso o Carlos Alberto, ele cometeu o suicídio logo em seguida. E o que chama a atenção também é esse período longo, né, que ele ficou afastado das funções na Polícia Civil por questões de saúde. A última licença chegou a ser negada, ele teve que retornar ao trabalho. A informação que nós tivemos ontem também é que ele já estava prestes a se aposentar, inclusive já tinha dado entrada na documentação e aguardava a publicação em Diário Oficial para sair de uma vez aí da corporação. Afinal, ele já tinha 61 anos. Mas a linha de investigação realmente da polícia é de um crime passional, Nelson. Certo, Moretti, obrigado aí pela sua participação. Vou me despedir temporariamente de você e parabéns pela postura. A informação é sempre importante no jornalismo, mas o respeito, né, às pessoas é ainda maior e é assim que a gente age. Muito obrigado pelo seu trabalho.